Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Eu estou aqui hoje para fazer a live com o meu amigo Arthur, que ele é corretor de imóveis lá em Toronto, e a gente veio aqui hoje para falar sobre o New to Canada e também falar sobre a primeira compra da sua casa própria. Muito obrigado, pessoal que está entrando aqui na live. É um prazer ver todos vocês aqui. E pra falar a verdade, eu tô gostando muito da live, viu, gente? Eu gosto bastante. Tem muitos clientes que me ligam, muita gente que fala que tá muito feliz com todas essas informações que as pessoas normalmente não têm esse tipo de informação. E vamos lá, o Arthur entrou, agora vamos pegar o Arthur. Aguardando o Arthur. Oi, Arthur, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá, querido? Tudo jóia? Bem, estamos aqui, né? Na batalha. Isso que importa. E você? Gente, tá tudo jóia, graças a Deus. Graças a Deus, estamos vivos, né? A gente não tem o que reclamar, né? E esse final de semana foi um final de semana bonito. Eu tive a oportunidade de ir um pouquinho lá fora, que eu quase nunca vou, só para fazer compras. Isso. Então, acho que foi ótimo. Que bom, isso é bom. Não tenho do que reclamar. Mas agora eu vou deixar, gente, eu vou me apresentar para quem está chegando aqui novo e que não me conhece ainda. Eu sou Flávia da Silva, especialista em financiamento de imóveis, atuando no mercado canadense há 10 anos, atuando no mercado. Tenho realizado aí, graças a Deus, junto com os meus parceiros corretores, o sonho de muita gente de morar na sua casa própria no Canadá. E agora eu vou deixar o Arthur se apresentar, que é uma pessoa muito especial, um corretor com muita experiência, brasileiro, e que está aqui para nos ajudar a entender melhor aquele mercado maravilhoso de Hamilton. Sim. Opa, muito obrigado aí por ter me convidado. Prazer. Então, meu nome é Arthur Saragossa. Eu sou corretor de imóvel aqui na cidade de Hamilton. E eu moro na cidade faz um pouco mais de 2 anos. Eu me mudei de Toronto. E eu cheguei a morar em Toronto por 12 anos. Nossa. Sim. No lado oeste da cidade. Certo. E eu, como investidor de imóvel, eu estava à procura de um lugar bom para investir. Melhores opções, né? Sim. Aí eu vi que Hamilton é uma das melhores cidades do Canadá para se investir e se viver. Certo? Então, eu vim aqui na cidade, eu vim fazer um passeio, eu gostei muito. Aí eu convenci a família, vamos para Hamilton. E vocês saíram então de Toronto e foram para Hamilton? Sim, e outro fator importante foi a qualidade de vida. Como o custo de vida em Hamilton é muito mais em conta comparado com Toronto, foi um dos fatores importantes. E então a gente compramos uma casa bem confortável aqui, pela metade do preço de uma casa em Toronto. Então aí não tem nem como discutir, né? Numa situação dessa. É complicado. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, porque as pessoas sempre me mandam e elas querem entender como é que está o mercado de Hamilton. Eu fiz um curso no ano passado de investimentos, que é até oferecido pelo Toronto Board School, sobre investimentos de imóveis, e o meu professor, que é também corretor de imóveis, ele sempre falava que Hamilton realmente é um bom. E eu tive, no ano passado, muitos clientes que fizeram refinanciamento e compraram uma propriedade lá, ou porque era perto de um college que é bem famoso, que tem muita gente que está indo estudar lá. Mohawk College. Exato. Então, assim, eu tive muitos clientes que compraram casa em Hamilton. O pessoal está me perguntando se o que o coronavírus, o Covid, ele teve algum impacto nos preços das casas em Hamilton? Então, ótima pergunta. Na verdade, o que afetou foi os números de vendas. Okay? Então, os valores não chegaram a afetar muito ainda. Então, eu preparei aqui umas estatísticas aqui para vocês verem. Por exemplo, as vendas caíram 64% comparado com a mesma época do ano passado. Certo. E as vendas caíram 56% comparado com o mês passado. Então, o pessoal não está vendendo,
ou comprando no momento por causa do coronavírus, certo? Certo. Mas não afetou muito os valores ainda. E não sabemos o que vai acontecer ainda, certo? Então, o negócio é a gente ficar de olho nas estatísticas e esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Pode ser uma boa oportunidade de comprar. Tá. Você acha que o preço aí vai um preço assim, vamos uma média de preço para uma townhouse ou uma detached home? Qual é o valor mais ou menos de casas assim? Qual é o valor? Sim, o valor médio de casas residenciais no momento está $614 mil, certo? Em 2020. Comparado com 2019, estava 589 mil. Então, teve apreciação, certo? Depois de tudo isso, mesmo assim, teve apreciação. E o valor, a apreciação, na média, foi de 5% a 7% por ano. Uhum. Do ano passado até esse ano. E por isso que Hamilton é uma ótima cidade para investir, porque historicamente os valores estão apreciando na média de 5% a 20% por ano, certo? Então, dependendo do tipo de imóvel, localização, pode até valorizar 20%. Certo? Ele tem uma pergunta aí, desculpa, Arthur, deixa eu estou dando uma arrumada aqui no meu cabelo, que a situação está meio dramática. Fez uma pergunta. Você está lindo, não precisa arrumar nada. Tem uma pergunta que foi feita, Arthur, que é se você acha que os valores das casas vão cair em Hamilton por causa da pandemia. É uma ótima pergunta. No momento, não chegaram a cair muito, certo? Então, não sabemos. Participação especial da minha filha, é claro, que eles apareceram lá. Claro. Família. Então, não sabe ainda se vai cair o preço, não é isso? Não sabemos ainda. Provavelmente pode ser que caia um pouco, mas não... Esperamos que não, certo? Quem é dono de imóvel não quer que caia, mas quem comprar quer que caia o valor. Então, é difícil de saber o que vai acontecer, mas baseado em outras crises financeiras que teve no passado, tudo que cai volta. A maioria das crises caíram, mas voltaram. Verdade. Então vamos torcer que volte. Se cair, que volte. Eu participei, inclusive, eu comecei a trabalhar com mortgage bem no ano que explodiu a crise. Certo. Em 2008. A crise dos Estados Unidos, ela veio aqui para o Canadá, né? Uhum. Então, como eu estava começando naquela época, o começo sempre é complicado. Então, as pessoas assim me falavam, poxa, mas você está começando a trabalhar com mortgage agora no meio da crise. Para mim foi um momento legal, que eu aprendi muitas coisas. Acho que foi um momento mais de aprendizado mesmo, realmente. Mas o que eu vi de lá para cá, nesses 10 anos, acaba que a gente já está no mercado há tantos anos que você acaba vendo que, gente, sempre tem alguma coisa que está acontecendo. Eu já vi a amortização cair de 40 para 35, de 35 para 30 e de 30 para 25. Então, nesses mais de 10 anos de carreira, que eu comecei em 2008, eu já vi de tudo acontecendo. Já vi juros mudando, já vi juros... Agora, o que aconteceu agora, que acabou de acontecer no começo da pandemia, para mim foi algo inédito. Eu nunca vi o juros variável despencar dessa forma. Sim, caiu bastante, verdade. O que eu quero dar de boa notícia para as pessoas, gente, eu tenho tido muito cliente. Eu estou extremely busy. Isso é bom, isso é bom. Por quê? As pessoas, Arthur, estão aproveitando o momento, e tem muita gente aproveitando o momento. Claro. Fazendo ofertas em casas. Por quê? Porque a pessoa está entendendo que nesse momento é um momento de menos concorrência, de bid war, né? Menos bid war. Concordo, sim, sim. Então, é claro que o corretor de imóveis pode explicar melhor do que eu, essa parte não é minha, mas eu tenho tido muitos clientes que têm tido sucesso com menos competição. Você pode me dizer aí, Arthur, você, como é o corretor de imóveis, pode me dizer aí com relação ao bid war, com relação... E muitas pessoas não sabem o que é o bid war. Você pode dar uma explicação pra gente? Sim, ok. Vamos lá, então. Bidding war é quando mais de um comprador estão competindo pela mesma casa. Então, por exemplo, se essa casa estiver à venda
e mais de um comprador estiver interessado e os dois fizerem oferta ao mesmo tempo, um vai competir com o outro, ver quem paga mais. E o que é difícil disso, porque os corretores não podem falar quanto que é a outra oferta. Então, um vai oferecendo mais e mais e mais até... Como se fosse um leilão, não é? Isso mesmo, é. E como agora deu uma diminuída na procura, não está tendo mais bidding war, que fica mais fácil de negociar um preço mais baixo, certo? Uhum. Então, isso é bom. Quem estiver na compra agora, você vai ter menos competição e vai ser mais fácil de negociar. Você pode usar a pandemia como uma razão para pedir um preço mais baixo. Então, pode ser usado como uma estratégia para negociar um preço melhor. Uhum. Outra coisa que alguém fez uma pergunta agora foi o Vivendo em Hamilton blog. Flávia, algum incentivo, facilidade para novos imigrantes adquirirem um imóvel? Eu vou falar da parte do mortgage, tá? E depois o meu querido, ele pode falar a parte do first time buyers, que isso a gente já sabe de qual é salteado. Para quem é novo residente, existem vários programas do governo. Existe o New to Canada, que se você chegou há menos de 5 anos atrás, não tem assim uma estabilidade financeira tão alta, porque normalmente as pessoas chegam com um work permit, o marido ou a esposa trabalha, e a sua renda não é aquela tão alta. E o banco leva em consideração os seus 2 últimos anos, não é? Então, temos aí o New to Canada, por isso que eu sempre estou falando sobre esse programa. Nós temos First Time Buyers, que também é um tipo de programa. Nós temos o Home Improvements, que você pode comprar uma casa e incluir na sua mortgage a reforma. Nós também temos Borrow Down Payment, porque muita gente me pergunta se você pode comprar sua casa própria com 100% de financiamento. Pode. Mas cada caso é um caso, a gente tem que analisar o seu perfil de comprador, isso vai incluir o seu valor de endividamento, vai incluir a sua renda, você não pode ter dívida para você entrar num programa como esse. Para quem vai, no caso, vai borrow, vai pegar emprestado a entrada. E eu vou deixar a parte para o Arthur falar do First Time Buyers. Sim, vamos lá então. Estou bem alegre hoje. First Time Buyers. O governo canadense vai dar uns incentivos para quem é primeiro comprador. Um dos incentivos é o quê? Você pode dar 5% de entrada, que é ótimo, eu recomendo fazer 5% se você qualificar. Outro benefício será rebates no seu tax, Land Transfer Tax. One more. E esses são os... É o Land Transfer Tax e você pode comprar, claro, a casa com 5%. 5%, sim. Pessoal, quem quiser fazer pergunta aqui, ó, tem várias perguntas aqui. Tem uma do Bruno aqui. Se os preços caíram, mas o inventário também diminuiu muito, né? O que aguenta segurar e não vai vender? Por isso ainda eu acho que está equilibrado. O Bruno, não está dando para ver direito o que o Bruno escreveu, mas eu acho que ele está dizendo que os preços, as vendas ainda não caíram, porque o inventário também diminuiu muito, que é uma coisa que a gente acabou de falar. Tem uma pergunta muito interessante de uma pessoa corretora lá no Brasil. O corretor aqui no Brasil é alto padrão de imóvel popular. Minha Casa Minha Vida não são afetados. Uai, que legal, gente. Tá bom. Podem falar sobre First Time Home Buyers. Bom, eu acho que as pessoas têm muita gente entrando. Eu vou dar a oportunidade de novo de me apresentar. Eu sou Flávia da Silva, especialista em financiamento de imóveis, atuando no mercado canadense há mais de 10 anos. O Arthur, meu corretor preferido de Hamilton, está aqui representando a comunidade brasileira muito bem para falar sobre os imóveis e mais ou menos a gente vai falar. A gente acabou de falar do First Time Buyers, mas eu acho que entrou uma pessoa agora que ela quer saber. Como funciona o First Time Home Buyers? Você pode comprar sua casa própria com apenas 5%. Muitas pessoas acham que você só pode comprar a casa com 20%. E não é a realidade. Você pode comprar a sua casa com 5% de entrada apenas. Claro que para você se qualificar para esse tipo de programa, a gente vai levar em consideração o seu credit score, a sua renda
Uhum. e o mínimo de entrada de 5%. E o seu valor no Credit Score vai mostrar o valor do seu endividamento. Então, basicamente, os pilares para a compra da casa própria são esses três. E a primeira coisa que você deve fazer quando você quer comprar uma casa é você falar com uma pessoa como eu, um mortgage broker, que tem acesso a várias instituições financeiras, e a gente vai poder te falar qual é o valor no qual você se qualifica. Porque pergunta aí para o Arthur. Arthur, você atende as pessoas sem o pre-approval? Sim, a gente pode fazer uma consulta, mas o que eu recomendo mesmo é você fazer um mortgage pre-approval, ou você se consultar com alguém como a Flávia, que ela vai te falar exatamente o quanto você consegue se qualificar, o que você tem que fazer para aumentar o seu credit score, que é o primeiro passo. Depois que você saber esses detalhes, fica mais fácil de você sair a compra, que aí você me chama. É verdade, gente. Outra coisa que eu gostaria de dizer, que o nosso serviço é gratuito. E opa, sim. O meu serviço é gratuito. Por quê? Claro que a gente só fecha, a gente só ganha o nosso salário, tanto eu quanto o Arthur, quando a gente fecha a venda. E nós temos todo o interesse de fechar a venda, porque nós trabalhamos por comissão. Então, a gente faz praticamente tudo para que a venda dê certo, para que o cliente fique satisfeito, para que ele pegue a chave dele. Claro. Então, assim, o meu trabalho é pago pelo banco, o do Arthur é pago para quem está vendendo a casa. O Arthur pode explicar melhor do que eu não sou corretora. Então, geralmente, como funciona? O primeiro passo, você escolhe o seu corretor. Arthur. Segundo passo, você se consulta com a Flávia, que ela vai te falar exatamente o quanto você consegue se qualificar para a compra de um imóvel. Depois que você saber isso, seria o terceiro passo, que é a gente vai identificar exatamente que tipo de imóvel você quer comprar. Números de quarto, local, etc. Aí eu vou preparar uma lista de casas que eu mando por e-mail, aí vocês vão escolher. E dessas a gente pode sair para ver as casas que vocês gostaram da lista. E aí depois que vocês acharem que nós achamos uma casa que vocês gostarem, a gente vai fazer uma oferta. Aí que eu entro, porque eu estou te representando. E a gente vai negociar o máximo possível. Certo? Negociar o valor de máximo possível. Sim, Outra coisa que me perguntaram, Marcos, se você tem alguma recomendação com relação a bairros em Hamilton. Ou tudo tipo assim, é legal, como é que funciona? Se tem algum bairro que é melhor, tem algum bairro que é mais fraco? Sim. Eu recomendo bastante para famílias Hamilton Mountain, ok? Se você tiver uma família, Hamilton Mountain, com certeza, Ancaster, Dundas e Stony Creek, porque é um bairro mais sossegado, com ótimas escolas, menos trânsito, bastante parques, áreas verdes e casas de família. Certo? Se você for solteiro ou estudante ou um casal, eu recomendo mais na parte do centro. Por que eu recomendo o centro? Porque você não precisa de carro. Dá para fazer tudo a pé, você tem acesso a ônibus e é mais badalado, né? Lógico, fica as baladinhas, bar, etc. Certo? E voltando a Hamilton Mountain, áreas que eu acho bom é o que? É o lado oeste, que é um pouquinho mais caro, porque tem escolas boas, como Westcliff, Lancaster, Dundas. Aí no lado central da montanha, eu recomendo o custo de vida é um pouquinho mais, o custo de imóvel é um pouco mais baixo. Aí tem o lado east, que é um pouco mais caro, porque fica bem perto dos escarpments. E na parte do centro, eu recomendo Durand, que é uma área muito da hora. Westdale, que fica bem perto da McMaster University, que dá para ir a pé. Nossa, e um bairro bom que agora está se destacando é o Corktown, que é uma área bem legal também. Mas tem vários bairros ótimos na cidade. Depende de estilo de vida que você quer. Certo? Mas com certeza Hamilton Mountain recomendo bastante.
Outra coisa também, Arthur, a gente tem uma média aí de preço de TAT, tu falou no começo, 614. Mas se for uma casa, por exemplo, uma townhouse, tem muita diferença de preço de townhouse e condo aí? Como é que funciona? Como é que o condomínio? Tá. Townhouse é um pouquinho mais barato que casas detached, certo? Uhum. E a média de townhouse está na média de 450, 550 mil, num bairro bom. E condos, aqui não tem muito que nem aí em Toronto, certo? Ainda não explodiu with condos, que nem aí. Mas na média de condo, eu acho que está no valor de 250 mil, acho que dá para achar. 250 mil? Sim. E qual é o valor, mais ou menos, de 250 mil? Gente, é barato, 250 É barato. mil. E esse condomínio novo ou condomínio Então, usado? Usado ou novo, certo? Os novos Novo? é mais um pouco afastado da cidade. Tipo Stony Creek, você pode achar ainda, principalmente na planta. Se você comprar Isso na que eu ia te planta... perguntar sobre apartamento na planta. Como é Isso. que fica aí o apartamento na planta? Como é que tá? Então, você vai no stand de venda ou você vai no site e se você quiser uma lista de edifícios na planta, fala comigo que eu posso te mandar. Que ótimo, gente. Eu Então, mando por gente, e-mail aí. vamos comprar apartamento na planta com o Bora. Arthur. Sério, Arthur? E qual a média de preço? A partir de 250 mil? Eu acho que dá para achar, sim. E com Mas relação... Mas aí você tem que esperar ficar pronto, que pode ser 1 ano ou 2 anos. Mas quando ficar pronto também, o apartamento... Com certeza, se o Hamilton é atualmente uma das melhores cidades para se investir, com certeza o preço também naquela época vai estar maior. Vai valorizar, sim, com certeza. Nossa, gente, eu não sabia que o preço era... Eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele trabalha na Marami. E ele sempre está me falando, Flávia, as casas Marami, ele comprou acho que uma casa 2, 3 anos atrás por 400 mil e hoje a casa está avaliada mais ou menos 650. Então eu sei que o valor sobe muito. E como é uma cidade nova, né? Agora, como é que é o clima daí? Como é que é o clima? O clima que você diz o quê? A mesma coisa de Toronto, é mais frio, por causa que é perto das cataratas. Então, acho que não faz muita diferença, não, porque a gente está mais ou menos a 60 quilômetros de Toronto, certo? Então, acho que não faz muita diferença. Uma coisa que é legal da cidade aqui, Hamilton é considerado Brooklyn de Nova York, certo? Então, sério, fosse gente? o Brooklyn de Toronto, certo? Então, é muito legal aqui. O centro é bem legal. Você acha de tudo aqui. Você tem museus, tem várias áreas verdes, tem vários festivais. Mas o que está faltando aqui é brasileiros abrindo restaurantes. Está faltando restaurante brasileiro. Está faltando lojinha de produtos brasileiros, está faltando. Faz muita falta aqui. Então, se você tiver experiência com restaurante, eu recomendo você vir aqui abrir um que vai bombar. Que coisa boa, gente. Tá vendo? Corretor maravilhoso, dando até essas dicas de empreendedorismo. Sim, acho que falta bastante serviços brasileiros, tipo escola de artes marciais faz falta aqui, tipo jiu-jitsu, capoeira, tipo uma escola de samba. E como é que tá a comunidade aí? Ela tá crescendo? Você tem Ela tá crescendo. Brasileiros? Sim. Acho que agora deve ter mais de 2.000 brasileiros aqui. Será que chegou? Poxa. Não sei, viu? Mas bastante gente está vindo aqui pelo fato que é mais em conta, o custo de vida é mais barato. Do que Toronto, né? E é bem perto de Toronto, então você pode fazer um bate-volta no mesmo dia, facilmente, certo? Então, se você conseguir arrumar um emprego aqui em Hamilton, você está feito, a sua vida está feita, porque a qualidade de vida aqui é muito boa. Então, sério? E aqui então, tem... vou levar meu escritório para lá, para Hamilton, pronto. Vem para Hamilton. O meu escritório em Toronto, não é em Toronto. É Toronto, é perto de Toronto, mas não é em Etobicoke. Bem,
Então, gente, agora a gente vai falar sobre outras coisas também com relação à compra da casa própria, de novo, que tem muita gente entra e sai e as pessoas ficam sem informação. O Arthur, ele é especializado, ele morava aqui em Toronto, mas ele mudou, ele é corretor de imóveis. Eu acho que você podia atender anyway, mesmo que você estivesse morando, mesmo que você tivesse com a licença aqui, você podia atender em Hamilton, não podia? Podia. Então, o Arthur, ele também pode atender em qualquer lugar aqui do GTA, assim, de Toronto e tudo. Mas ele escolheu a cidade de Hamilton por ser uma cidade nova, uma cidade com uma qualidade de vida excelente, com os preços mais em conta do que Toronto. Então, muitas pessoas às vezes me perguntam, e eu não tenho esse conhecimento, né, gente? Porque eu não sou corretora. Nós fazemos a parte mais importante, que é a parte do dinheiro. Então, as pessoas às vezes me perguntam assim, Flávia, você tem noção de quanto que é o valor de um imóvel? Como que eu posso fazer? Tem muita dificuldade das pessoas, elas chegam no Brasil, até pessoas mesmo chegam no Brasil com muitas dificuldades, não entendem como é que funciona o processo. E a gente está aqui para te ajudar a entender como é que funciona esse processo. Para quem quiser depois dar uma olhada na minha página, eu tenho um site, o Arthur até conhece, eu tenho vários e-books, como eu dou todos os passos da compra da casa própria. Eu também tenho um e-book do Credit Score, que fala sobre como melhorar, como mudar o seu Credit Score. O Credit Score, gente, é o fator mais importante da sua vida financeira no Canadá. Eu acho tão bonito as pessoas vêm com um plano no Canadá. Todo mundo vem com um plano. Quando chega aqui, as pessoas começam a vida aqui, só que elas não sabem como é que funciona. Então, muita gente compra carro com valor muito alto. Depois, quando a gente vai tentar comprar a compra da casa, às vezes tem pessoas com cada um de carro de $40 mil. O marido e a mulher, cada um com um carro de 40 mil, e isso vai deixar a sua mortgage, claro que vai diminuir o valor de compra das pessoas, né? Por isso que eu estou fazendo tantas lives, para educar a nossa comunidade, né? Que é uma comunidade nova aqui no Canadá, tem muitas coisas que a gente não sabe. Quando eu cheguei aqui 17 anos atrás, eu, dentro do ônibus, falando português, era uma coisa assim que era... Faz tempo, hein? Hoje em dia... Todo mundo, em todos os lugares, a gente não pode falar nada, que tem sempre um brasileiro aqui em Toronto. Todos os lugares que eu vou, eu já encontrei brasileiro. Sim. Então, assim, tem muita gente chegando. Então, por isso que a gente está colocando essas lives. E eu estou falando tão bem do trabalho que o Arthur está desenvolvendo. O Arthur também, claro, já está aqui há muitos anos. Fala também muito bem o inglês. Mas ele também quer dar uma ajuda, porque, gente, a gente entende. Eu sempre estou falando isso nas lives, Arthur, que a gente tem muitas pessoas que fazem blogs aqui. Sim. Eu tenho vários parceiros, inclusive blogueiros. Mas, gente, as pessoas, a sua experiência pessoal é diferente de uma experiência profissional. Sim. Tipo, eu comprei uma casa, foi desse jeito e desse. Aquela experiência pessoal. Cada caso é um caso e todas as mortgages de todas as pessoas são vistas diferentes. Hoje eu recebi uma ligação de uns clientes que eles me fizeram várias perguntas com relação aos amigos deles. Sim. E o que acontece? Como ninguém sabe como é que funciona direito, como é a compra da casa própria, eles ficaram com um pouco de receio até de comprar por informação dos clientes, dos outros amigos. Eles ficaram assim, poxa, mas por que o meu amigo comprou uma casa nessa situação? Eles não souberam explicar muito bem, porém falaram várias coisas. Um amigo meu comprou desse jeito, um outro amigo meu comprou desse jeito. Eu estou um pouco com medo de comprar casa, porque foi muito caro. Então, assim, cada caso é um caso e cada pessoa é diferente uma da outra, até pelo crédito score e por causa da renda. E agora eu vou deixar o Arthur falar um pouco, senão eu falo demais. Arthur, fala aí, você já falou dos bairros. Tem alguma particularidade que você gosta daí? Alguma coisa assim que você gostaria de colocar, que você fala para os seus clientes? Então, o que eu gosto bastante da cidade aqui, que é uma cidade média, acho que deve ter mais ou menos 650 mil pessoas. Nossa. E não tem trânsito nenhum aqui. Então, se você quiser ir de um lado da cidade para outra, é 12 minutos. Certo? Então, você não tem estresse aqui. É bem tranquilo. As pessoas são bem educadas, gente finas, vem falar com você. E tem bastante área verde, a natureza aqui. Se você quiser ir, tipo, a 10 minutos fora da cidade, você chega nas fazendas aqui, que você compra leite orgânico, ovo orgânico. Ou se você viajar 50 minutos, você está em Buffalo, New York.
que dá para você fazer compras lá, ou você está em Niagara Falls, certo? E é uma cidade muito boa mesmo. Recomendo bastante. Nossa, essa da. Gente, que coisa chique. Eu do lado de Nova York, Buffalo, e do lado de Niagara Certinho, Falls. 50 minutos. É. Daqui de Toronto, onde que eu tô aqui, eu tô bem na porta da Highway. Eu acho que demora uma hora e pouco para eu chegar. Acho que quase 2 horas para chegar aí da. Aqui é pertinho. Eu gosto de Hamilton, acho que eu me lembro é da ponte. Eu sempre só vejo a ponte. A ponte que você vai passando, que é aquela ponte de aço, não é isso? E que tem escrito Canadá, ou tem uma bandeira ali atrás. Eu sempre me lembro, eu passo ali, mas eu faço muitos negócios com brasileiros em Hamilton, de lá, mas eu não conheço muito bem a cidade. Até gostaria de um dia fazer um tour. Vem pra cá, que a gente faz uma turnê aí, ó. Quem sabe eu não compro minha casa aí, a outra casa. Quem sabe o número de brasileiros não cresce tanto aí que eu vou até... Mas você tá me falando tantas coisas boas que realmente eu tô assim... E não é só você, várias pessoas que eu conheço me falam isso. Então, uma outra estratégia que eu recomendo bastante, aliás, é uma estratégia que eu fiz, ok? O que eu fiz? Eu comprei uma casa que tem um basement, debaixo da casa. E o que eu fiz? Eu converti o basement num apartamento de aluguel. Barato de que um aluguel morar na sua casa própria. É uma estratégia que eu recomendo, com certeza, principalmente no começo. E ao mesmo tempo você está investindo num imóvel. Então, é uma estratégia que fica até mais fácil você se qualificar para um mortgage. Se você comprar uma casa com 2 unidades, tipo um duplex, você pode morar em um apartamento e alugar o outro. E a renda do outro pode te ajudar na sua qualificação do mortgage. Com certeza, pode ajudar. E que eu acho que investir em imóvel é uma das melhores maneiras de você criar uma riqueza para você e sua família. Claro que é. No Canadá. Certo? Porque se você for ficar dependente só de uma pensão do governo, você não vai fazer muito. Então você tem que fazer sua. E eu recomendo usar imóvel como uma estratégia para o seu retirement. Eu também acho. Tem uma pergunta que acabou de entrar que está perguntando, Flávia, é possível usar o valor do RSP para o down payment na compra da casa? É possível, super possível. Mas a pessoa tem que ser first time buyers home. Só pode ter comprado essa casa, tem que ser a primeira casa que ela vai comprar. Então, assim, pode usar o máximo de valor que a gente pode usar para a compra da casa própria são $35 mil e você tem 15 anos para pagar o dinheiro de volta para o governo, tá? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui, que uma pessoa me perguntou. Olha, Flávia, o high school daí é bom? Tem uma pessoa que acabou de perguntar. Com certeza, tem várias escolas boas. Eu recomendo escolas católicas, porque o sistema de ensino é um pouquinho melhor do que as escolas públicas. Você acha, Arthur? É isso que eu ando vendo nos sites de school ratings, certo? Sempre as escolas católicas são um pouquinho mais altas de qualidade. Eu também acho isso. Minha filha, inclusive, estou na escola católica. Arthur, você acha, você recomenda começar o processo para alugar ainda no Brasil? Olha, isso é muito bom, uma pergunta que tem muito golpe aí. Com certeza, com certeza. Se você quiser, me manda um e-mail ou me chama no WhatsApp que eu posso te passar uma lista de documentos que eles pedem na hora de dar aplicação para um aluguel aqui, que aí você vai se preparando. A hora que você chegar aqui, você já está com os documentos certinhos. Então, no momento, eu estou ajudando bastante famílias com locação. Então, me manda aí um WhatsApp, aí, o que for, que eu dou umas dicas aí. Aí, se for o caso, eu posso te mandar uma lista de casas
para locação. Aí, se vocês gostarem de uma, eu posso ir pessoalmente lá e fazer um vídeo e Olha que começar o processo. fofo, gente. É importante entender também, gente, porque aqui de vez em quando aparecem uns golpes aí das pessoas pedindo dinheiro. O Sim. Arthur, ele é um profissional qualificado e licenciado pelo governo do Ontário, assim como eu. Então, todas as informações que nós estamos passando para você nessa live é tudo assim, tudo verídica e de fonte segura. Porque a gente está passando informações de tudo que a gente recebe todos os dias. Ele tem acesso a uma lista de imóveis. Eu tenho acesso direto todos os dias de bancos para saber quais são os juros dos bancos, o que está acontecendo no sistema de mortgage, que é o de financiamento. Então, nós temos aqui todas as informações diariamente. Deixa eu ver aqui uma outra perguntinha aqui, que Hamilton é top, a cidade é muito boa. Verdade, não tem nenhum restaurante brasileiro. Beleza, tem muito lançamento em Hamilton? Olha, tem muito lançamento em Hamilton? Sim, a maioria... Qual é a fonte de emprego? Quais são as indústrias lá? Tá. Hamilton tem bastante... Na área de saúde tem bastante, porque aqui tem bastante hospitais e clínicas de saúde. E também eu tenho alguns amigos aqui que eles estão na área de engenharia mecânica. Tem bastante fábricas aqui. Então, acho que tem vários tipos de empregos aqui, sim. De várias áreas. É como se fosse em Toronto, mas um pouquinho menor. Certo? É bem comparado com o mercado de Toronto, mas um pouco menor. E eu vi uma pergunta aqui do Papai Corre. Vocês acreditam que os aluguéis também cairão? Eles não estão caindo muito, os aluguéis, mas tem menos competição. Então, pode ser que dá para negociar um preço um pouco mais baixo. Me perguntaram aqui agora qual é o valor bom do credit score? Gente, para você comprar uma casa, o valor mínimo do credit score, que vai te dar um pouco mais de extensão no valor do seu financiamento, é acima de 680. 650 você compra, porém você não vai puxar o máximo que você pode do financiamento. Então eu falo para você ter um crédito no mínimo 680. Agora, se a gente está querendo falar de crédito 5 estrelas, acima de 750 é minha marca preferida, tá? Depois, para mais informações, eu tenho aqui no meu Linktree, se você quiser, eu tenho ali o livro, o guia fácil, Credit Score, que te dá todos os pilares do Credit Score no Canadá, para te ensinar como você vai ter um excelente crédito. Deixa eu ver aqui mais pessoas. Então, daqui a pouco a gente vai sair da live. Eu adoro todos vocês. Porém, a gente faz um tempo de live para botar todo mundo que não conseguir ver a live aqui. Depois, Arthur, isso vai estar tudo no YouTube. Opa, beleza. Se comprar um imóvel na planta, é possível fazer o mortgage? Ótima pergunta. Se você compra um imóvel na planta, primeira coisa, quando você vai chegar lá para sentar, ele vai falar: olá, tudo bem? Como é que é o seu nome? Eu não vi qual é o seu nome. É um prazer te ter aqui, vai te mostrar todos os imóveis lá que estão lá. Porém, depois ele vai falar: cadê o seu mortgage pre-approval? Para você assinar o contrato, você tem que estar pré-qualificado. Ninguém vai vender um imóvel sem uma documentação, né, do mortgage broker ou do banco. Então, assim, você não pode chegar e querer, não, eu quero comprar um imóvel e você não ter a pré-qualificação em mãos, porque eles não vão te vender sem esse documento. Então, assim, mais uma vez, o mortgage broker, se você quer comprar sua casa no Canadá, o primeiro passo é ter a sua pré-qualificação. Depois, com essa carta de crédito nas mãos, então você vai direto ao Arthur. Arthur, aqui, eu tenho uma carta de crédito no valor de 700 mil, de 650, 500, qual é o seu valor? Isso vai depender da sua renda. E aqui, quais são as casas que você pode me mostrar? Até por isso, gente, o Arthur precisa dessa documentação para saber até por quanto ele vai poder te mostrar as casas, porque a gente tem que fazer um filtro, não é isso, Arthur? Explica aí como é que funciona o sistema o MLS. Então, MLS é o sistema de corretor que a gente lista as casas à venda nesse sistema, que é no realtor.ca. Então, os corretores, eles listam lá a venda e as casas que estão lá, a gente tem acesso a ver elas, certo? E eu posso te
mandar uns e-mails com as casas que saíram no mercado no mesmo dia. E uma outra coisa que eu quero falar sobre qualificação de mortgage. Porque, eu lembro que quando eu comprei a minha primeira casa no Canadá, eu sozinho não consegui me qualificar. Por causa da minha renda não era suficiente. Aí, o que eu fiz? Eu combinei a minha renda com a renda da minha esposa. Então, as nossas duas rendas juntas nos qualificaram, certo? Então, acho que é uma coisa importante também. Então, se for um casal, se os dois estiverem com emprego, ajuda bastante na qualificação. E uma outra coisa que você pode fazer para se qualificar, que eu acho que é um ponto importante, é achar um co-signer ou um garantor. Então, vamos dizer que o seu salário não é suficiente para qualificar para o mortgage. Qual seria uma opção? É achar um co-signer, alguém que tenha uma renda mais alta, né? Você pode falar sobre isso, que ajuda você a qualificar no mortgage. Que eu Claro, acho que... é uma ótima ajuda. Sim, sim. Outra coisa, qual é a diferença do mercado de Hamilton para outros locais como Toronto? Qual é a diferença? Aí o Arthur, antes da gente sair, terminar a live, ele vai falar. Qual é a diferença entre o mercado imobiliário de Toronto e de Hamilton? Tá. Acho que a maior diferença é o preço. Com certeza. Por quê? Porque Toronto é uma baita de uma cidade, é uma mega cidade, certo? Então, como a maioria dos empregos estão em Toronto, o valor dos imóveis sobe, porque todo mundo quer morar mais perto dos empregos, né? Claro. Se bem que hoje em dia, com isso tudo que está acontecendo, o pessoal está mais trabalhando de casa. De casa não vai importar mais quando você mora. Então, né? Então, o que é a diferença? Se bem que em Hamilton, você pode achar... acho que os terrenos são um pouco maiores, pelo fato que é uma cidade menor, né? Não é tão denso que nem Toronto, né? Verdade. Bom, então, gente, a gente praticamente respondeu todas as perguntas da nossa live de hoje. A nossa live de hoje está se encerrando. Mas depois, se você quiser ter mais informações sobre como comprar a sua casa própria no Canadá, essa live ela vai estar disponível no meu canal do YouTube. É só você me procurar, Flávia da Silva, e vai estar lá todas as informações. Depois você vai receber, claro, a minha mensagenzinha com o nome também do Arthur e o telefone, caso você queira mais informações sobre a compra da casa própria em Hamilton, juntamente com o Arthur. Arthur, eu gostaria de agradecer a sua participação incrível, porque você é uma pessoa que sabe muito sobre o mercado de Hamilton. Obrigado. E não só de Hamilton, acredito que de Toronto também. Sim. E agradeço mesmo de coração você ter tido esse tempo aqui com a gente, ter dado tantas explicações importantes. E até a próxima, pessoal. Eu vou deixar o Arthur se despedir. Muito obrigado por todo mundo que me acompanha. Muito obrigado, muita gratidão por ter todos vocês aqui. Tá bom. Tchau, Flávia. Muito obrigado por me convidar. E se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem me chamar, que eu tô aí para responder qualquer pergunta aí. Tá bom? Então, pessoal, até a próxima. A live vai estar disponível aqui no meu Stories e também vai estar no YouTube. Muito obrigado e até a próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau.